Olá, eu sou a Adriana Oliveira, esse é mais um Processo Civil Descomplicado e hoje a gente vai tratar de um caso prático. Bom, o caso prático que eu trago hoje para vocês, além da gente tratar de direito, é uma ideia de um produto que vocês podem trabalhar aí no escritório de vocês. O cliente chegou até mim dizendo que teria uma causa trabalhista para ser resolvida pelo escritório. Mas antes de encaminhar para o núcleo trabalhista, eu decidi ouvir o que ele tinha a me dizer. E aí eu percebi que na verdade não era uma questão trabalhista, e sim uma questão que envolvia direito previdenciário. Isso mesmo. Vou contar para vocês um pouco dos fatos e aí eu digo quais foram as diretrizes adotadas no processo. Esse meu cliente, ele era engenheiro, ele trabalhou durante 5 anos numa empresa de engenharia e foi dispensado sem justa causa. Solicitou o pagamento do seguro-desemprego junto a uma das delegacias regionais do trabalho, sacou a primeira parcela. No momento de sacar a segunda parcela do seguro-desemprego, ele foi surpreendido por um ofício dizendo que, além de não ter direito a receber as demais, ele deveria devolver a primeira parcela recebida. E foi aí que ele me procurou. Então, vamos contextualizar os fatos ocorridos com que o direito diz pra gente sobre isso. Primeiro ponto. Quando a gente vai lá na Constituição Federal, que a gente vai tratar sobre os direitos sociais, a gente tem lá a previsão da Previdência Social como um dos braços da Seguridade Social brasileira. E a gente sabe que a Previdência Social, ela tem benefícios que são pagos aos segurados. A gente sabe que tem aposentadorias, que tem auxílios, que tem salário maternidade, por exemplo. Mas o que muita gente não se atenta é que o seguro-desemprego, ele é um benefício previdenciário. E isso não sou eu quem estou dizendo. Quem diz isso é a Constituição Federal, são as leis especiais do direito previdenciário que diz que o seguro-desemprego, ele é um benefício previdenciário. Quem paga esse benefício é a União. Então, disso daí, eu já entro no primeiro ponto importante que nós temos que trazer aqui no vídeo. Quem é competente para processar e julgar essa ação é a Justiça Federal. E a gente traz para a Justiça Federal isso como uma questão previdenciária e não como uma questão trabalhista. Por isso que essa ação não foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho. E é uma questão para a Justiça Federal porque do outro lado eu tenho a União. E é a União a responsável por efetuar, através da Caixa Econômica Federal, o pagamento do seguro-desemprego. Quando o funcionário, quando o empregado, ele é dispensado sem justa causa ou que a empresa suspende as suas atividades, ele tem direito a receber o seguro-desemprego, que visa combater o risco social, assim como todos os benefícios previdenciários, e essa renda que ele recebe a título de seguro-desemprego visa garantir a sua manutenção até que ele se reinsira no mercado de trabalho. Pois bem, quando isso acontece, esse trabalhador se dirige até uma das delegacias regionais do trabalho, que é um órgão da União, solicita o pagamento do seguro-desemprego, que é pago pela Caixa Econômica Federal, mas prestem atenção, a custo do FAT. O FAT é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas vejam bem, Justiça Federal, porque é um benefício previdenciário, e a União, porque é a responsável pelo pagamento. Tudo bem com a competência? Pois é. Por que eu estou falando isso? Porque quando a União apresentou a sua defesa no processo, a preliminar que estava lá era a da incompetência do juízo, que obviamente foi rechaçada pelo juízo porque a minha fundamentação a respeito da competência estava pautada na Constituição Federal. Então, o segundo ponto que foi tratado, que fundamentou o pedido de devolução da primeira parcela pelo meu cliente, foi o seguinte: seguro-desemprego deve ser pago para quem está desempregado e não é sócio de empresa. E essa pessoa é sócia de uma empresa. E aí veio toda a minha fundamentação para garantir o êxito e a procedência da ação. O seguro-desemprego é pago para o trabalhador em situação de desemprego involuntário que não tenha nenhuma outra fonte de renda. Mas, Adriana, seu cliente era sócio de uma empresa? Sim, ele era sócio de uma empresa.
Então eu vou contextualizar, puxar de novo aqui os fatos para o nosso vídeo. No ano de 2006, ou seja, muitos anos antes dele ser demitido dessa empresa, ele, com alguns familiares, também engenheiros, decidiram criar um CNPJ, uma pessoa jurídica, para prestar serviços para empresas, numa tentativa de auferir renda. Mas acontece que antes mesmo dessa empresa iniciar as atividades, todos eles foram contratados como empregados por outras empresas. Então, essa empresa efetivamente nunca prestou nenhum serviço, nunca oferiu nenhuma renda. E a questão chave de toda essa situação é ter uma outra renda. Se essa empresa nunca efetuou nenhum trabalho, nunca oferiu nenhuma renda, não há por que se falar que não cabia o pagamento do seguro-desemprego ao meu então cliente. Como foi então que eu trouxe aos autos a prova de que essa empresa nunca gerou nenhuma renda e de que o meu cliente também não tinha nenhuma outra fonte de renda? Eu juntei imposto de renda da pessoa física do meu cliente, imposto de renda da pessoa jurídica, extratos bancários da pessoa física do meu cliente, comprovando que o único valor que entrou na conta dele em todos os últimos anos diziam respeito ao seu salário recebido como empregado dessa empresa que havia acabado de demiti-lo. Pois bem, então, com base nesse fundamento de que o seguro-desemprego ele deve ser pago ao trabalhador que não tem outra fonte de renda quando ele é dispensado involuntariamente, é que nós conseguimos o êxito na ação, para que a justiça reconhecesse o direito do meu cliente em receber as demais parcelas do seguro-desemprego. De que forma, então, depois, óbvio, do recurso interposto pela União, pelo reconhecimento através de acórdão do teor da sentença que foi favorável a mim e ao meu cliente, de que forma, então, ele recebeu esse valor? Esse valor correspondente às outras parcelas do seguro-desemprego que ele teria direito foram pagas por meio de requisição de pequeno valor, RPV. Toda vez que a administração pública ela vai pagar valores às partes no processo decorrente de condenação, ela pode pagar de duas formas. Se esses valores forem até 60 salários mínimos, é pago por meio de RPV, que foi o caso do meu cliente. Se ultrapassa os 60 salários mínimos, aí vai para a lista do precatório, que é um pouco mais demorada. Então, foi isso que aconteceu, o caso prático é esse. Eu trouxe aqui para vocês essas informações, porque quando a gente fala de seguro-desemprego, pelo fato dele ser solicitado nas delegacias regionais do trabalho, que é um órgão da União, por ele estar vinculado ao Ministério do Trabalho, as pessoas acreditam se tratar de causa trabalhista, de um benefício trabalhista, quando na verdade é um benefício previdenciário. Acertar o endereçamento e a competência é fundamental para que um advogado demonstre a sua boa técnica jurídica. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse caso prático que eu trouxe aqui hoje para vocês sirva também, de certa forma, para que vocês captem outras possibilidades de processo no seu escritório, lembrando que quem define a competência da Justiça Federal é a Constituição Federal, lembrando que quem define que o seguro-desemprego é um benefício previdenciário também é a Constituição Federal, então estamos respaldados pela Lei Magna. Um grande beijo. Antes de finalizar, vocês comentem aqui embaixo nos vídeos se vocês gostaram desse vídeo de caso prático, sendo explicado dessa forma, para que a gente possa fazer mais. Além disso, como sempre eu peço, se inscrevam no canal. Quanto mais vocês se inscrevem, mais o YouTube entrega, mais a gente tem likes, mais eu consigo produzir novos vídeos, mais a gente produz conteúdo de excelência, que é o que a gente busca aqui no Processo Civil Descomplicado. Sigam também a gente nas outras redes sociais, no grupo do Telegram, no Instagram. Um grande beijo e muito obrigada a vocês por estarem aqui comigo. Até a próxima!